Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso webinar. Vamos chegando, o pessoal está aí entrando, se conectando. Então, esse é o webinar Como pagar menos na conta de energia do seu condomínio, da sua empresa. É uma realização da Tradner, né? A Tradner, que é a primeira comercializadora de energia do Brasil. E a ideia, pessoal, é a gente fazer um evento bem descontraído. Vamos trazer cases reais, né, de clientes da Tradner, de diversas regiões do Brasil, para que vocês entendam na prática como que esses clientes já estão economizando, qual que é o processo de migração, para quem ainda não migrou para o mercado livre de energia. E hoje, quem vai conduzir a conversa é o Ricardo Martins, o nosso gerente comercial, juntamente com o Richard Romanowski, que é o nosso coordenador comercial. Então, é um time de ponta, são profissionais aí com uma ampla bagagem e experiência no setor elétrico. Fiquem à vontade, né, para enviar perguntas e tirar as dúvidas que vocês tiverem. Legal? E antes da gente começar, vocês vão se preparando por aí, vai buscando o seu cafezinho, a sua água. Eu tenho 3 recados bem rápidos para passar para vocês. O primeiro deles é para que vocês consigam enviar suas perguntas, para que vocês consigam participar do chat, é importante que vocês estejam logados no YouTube. Se você não estiver logado no YouTube, na sua conta, né, do YouTube, você não consegue participar conosco, né, e fazer o envio das suas perguntas. Então, temos alguns minutinhos ainda. Se vocês quiserem aproveitar e fazer essa conexão, fiquem à vontade. Legal? E o segundo recado é um convite, na verdade, né? Para que vocês fiquem conosco até o final deste evento, desse webinar, pois a gente vai fazer o sorteio de um par de ingressos do Porter Summit. O Porter Summit é um evento, né, voltado para condomínios, um dos maiores aí do nosso mercado. E ele acontece no dia 8 agora de novembro em Florianópolis, Santa Catarina. Então, fiquem conosco que a gente vai fazer esse sorteio logo mais. Legal? E o último recado, para a gente, então, iniciar, vocês vão perceber na tela de vocês um QR Code. E esse QR Code, ele dá acesso para vocês falarem diretamente com a nossa equipe, tá? Nós temos um time aí à disposição para responder vocês, alguma dúvida, alguma questão que vocês tiverem via WhatsApp, e principalmente para que vocês enviem a sua fatura agora mesmo, e a gente consegue entregar um estudo de viabilidade gratuito, né? A gente consegue identificar só com a fatura de vocês até que valor vocês conseguem economizar, tá? Então, quanto antes vocês enviarem essa fatura, o nosso time está prontamente à disposição para devolver esse estudo aí e vocês começarem já a economizar no mercado livre de energia. Legal? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Com vocês, Ricardo Martins e Richard Romanowski. Bom dia, bom dia. Bom dia, Richard, tudo bem? Bom dia. Eu tô vendo ali que o pessoal já está conversando ali com a gente no chat. Bom dia, pessoal. Boa tarde ou boa noite também, né? Porque tá gravada essa live, eventualmente vocês estão assistindo isso à tarde ou à noite. Quem assistir um Ponto Futuro aí tem as nossas saudações aqui. Pessoal, muito obrigado a participação de todos, depois dessa introdução aqui eloquente pela Sheila, nossa gerente de marketing. Eu estou aqui com o Richard para tentar descomplicar um pouquinho o Mercado Livre. Temos uma missão difícil aqui, hein, Richard? O mercado vem mudando, vem evoluindo, e a proposta que a gente tem aqui é fazer um bate-papo super informal, vamos fazer uma conversa leve para que a gente consiga explicar para todos os clientes, né, o potencial do Mercado Livre, as vantagens, os benefícios, né, e tentar contextualizar também, Richard,
o porquê desses benefícios, né? Como que a gente está nesse momento, como que a gente chegou até esse momento. Então, conto com você aqui para a gente bater um papo super saudável, super bacana. E quem estiver online, quiser participar, mandar perguntas aqui, o pessoal não está participando, isso é muito bom. Fiquem à vontade aqui no decorrer do nosso bate-papo para vocês participarem. O Mercado Livre, como o Ricardo mencionou, tem mudado bastante e está cada vez mais simples. Então, a gente vai mostrar aqui em pouco tempo o quão simples está migrar e economizar com o Mercado Livre de energia. O pessoal vai colocar na tela aí uma apresentaçãozinha nossa para poder guiar um pouquinho o nosso assunto. Excelente, excelente. A ideia aqui, pessoal, esse fórum é muito focado para condomínios, né? A gente vem atendendo uma grande quantidade de clientes, né, com esse perfil. Então, se você mora num condomínio, se você é administrador de um condomínio, se você conhece alguém que tem um relacionamento com um condomínio, vocês podem falar sobre o Mercado Livre, falar sobre a Travener, porque a gente pode ajudar vocês. O custo hoje de energia em alguns condomínios é um custo bastante elevado. E isso sobe, né, o custo do condomínio para o morador. A gente consegue, de fato, aqui ajudá-los a reduzir esse valor que vocês pagam mensalmente para que esse recurso seja utilizado em outras áreas do condomínio, né, Richard? Ricardo, eu sou conselheiro de condomínio, então eu sei a dificuldade Não é simples. em reduzir custos, né? E essa é uma forma simples de você reduzir custo sem mexer no fundo de reserva, que é a principal reclamação do condômino, né, na verdade. E aqui eu acho que o mais interessante é que é simples e seguro, né, Richard? Acho que com a evolução do setor, a gente vem passando por uma transição, você mencionou bem aqui a questão da simplicidade que a gente está hoje, a gente consegue trazer o benefício, trazer economia, previsibilidade, que eu acho que é o principal característica do Mercado Livre, e segurança, porque no condomínio, você mencionou aqui que você participa ali do fórum, você sabe que essa questão de segurança é muito importante, né? Porque a gente está mexendo com recurso, com dinheiro de vários envolvidos, né, gente? Isso aí. Boa. Vamos seguir aqui com a nossa apresentação, pessoal, para a gente poder compartilhar com vocês aqui um pouquinho. Passa. Pessoal, antes da gente entrar no detalhe do Mercado Livre, quero ter o prazer aqui de falar um pouquinho da Travener, né? Nós somos pioneiros no Brasil, de verdade. Nós somos a primeira comercializadora a internalizar um contrato no Mercado Livre de energia. E isso, para nós, é um orgulho muito grande. A gente tem uma satisfação enorme de bater no peito e contar essa história. De fato, a Travener, sediada aqui em Curitiba, é protagonista do setor. A gente participou aí de todas as discussões, de toda a evolução, né? Eu vou contar para vocês, em alguns slides aqui na frente, o cronograma do setor, como que a gente avançou até o momento que a gente está hoje. E eu falo com bastante tranquilidade que a Travener, ela é protagonista e ela é decisiva para essa evolução do setor. A gente conseguiu contribuir em todos os momentos, né, Richard? Acho que a gente que está aqui, isso é um orgulho bastante grande para nós, né? Com certeza. No próximo slide agora, a gente vai ver alguns números que a gente tem aqui na Travener que demonstram qual que é a qualidade da contraparte que você vai estar firmando no Mercado Livre. É muito importante ressaltar que no Mercado Livre essa análise de contraparte é muito significativa, porque esses contratos ele tem uma duração de 2, 3 anos, até para garantir um preço melhor, e por 2, 3 anos você vai estar ligado a essa contraparte. Então, mostrando alguns números nossos, a gente tem ali um faturamento próximo de 2 bilhões e um patrimônio líquido de 1,2 bilhões. Né? A gente tem também mais de 1.200 clientes e a gente está falando de CNPJs distintos, porque quando a gente vai para a unidade consumidora, a gente tem um número ainda maior, próximo de 2.000 unidades consumidoras sobre gestão nossa. A gente tem mais de 14 empreendimentos de geração, então não é um grupo que somente comercializa energia, a gente investe em ativos também e tem mais de 2 gigawatt médios de energia comercializada. Isso significa, pessoal, assim, só para dar uma noção, praticamente o consumo de algumas cidades brasileiras, tá? Isso aqui é a essência do nosso trabalho, é estar cada vez mais perto do cliente e crescer esse número, né? Então, por isso que vocês estão vendo várias iniciativas do setor, principalmente do mercado, e a gente quer estar cada vez mais perto do cliente. E falando aqui com responsáveis por condomínio, tem um fit muito interessante, porque com a evolução do setor, os condomínios que não tinham disponibilidade de desfrutar desse benefício, agora tem.
Então aqui a gente usa um termo, vamos ser bem informal aqui, de mato alto, né? Quantos condomínios ainda não conhecem o Mercado Livre? Quantos condomínios ainda não têm o benefício de ter uma redução na sua conta de energia? É muito significativo. Apesar do mercado estar em plena evolução, a gente tem ciência e clareza que tem muita gente deixando dinheiro na mesa, muita gente deixando de se beneficiar, né, da estrutura do Mercado Livre, né, que é uma modalidade que disponibiliza bastante benefício aqui para todos os clientes, consumidores do nosso país, né? E eu estou vendo ali o pessoal no chat conversando dos mais diversos estados, né? É importante ressaltar que o Mercado Livre, a gente consegue atender essa modalidade em qualquer estado do Brasil, né? Então, a gente consegue atender do Oiapoque ao Chuí aqui. Então, é possível fazer essa migração com a gente, né, desde que o condomínio, nesse momento, esteja em alta tensão. O Ricardinho vai explicar um pouquinho do que é, que a gente precisa para ir para o Mercado Livre de energia. Boa, acho que bem pontuado, assim, eu brinco que a gente consegue atender qualquer cliente no país todo, praticamente. A três, né, a gente pode falar com bastante orgulho que a gente tem cliente no Brasil inteiro. Então, isso a gente consegue entender as características de cada região, entender as características de cada segmento, e por isso que a gente escolheu esse segmento que é tão importante para nós, que são aqui os condomínios, né? Eu vou contar para vocês agora, no próximo slide, a história do setor, para que vocês entendam um pouquinho como que a gente chegou até aqui. E é uma história longa, né? Porque a Teisner já tem 27 anos, que é mais ou menos o tempo de mercado de energia, né? Exatamente. Eu sou muito questionado, Richard, eu muito desse slide, é algo que, para a gente conseguir ter um storytelling, conseguir entender o contexto, né? Muito cliente me pergunta, poxa vida, mas por que que ninguém nunca me ofereceu isso? Se isso é tão bom, por que que eu nunca tive? Ou então eu não conheço ninguém que tem essa economia. Será que é verdade? É pegadinha? Eu já ouvi diversos questionamentos, né? E eu gosto muito desse slide, porque ele conta a história. A gente está falando muito aqui de evolução do setor. Então, se vocês olharem aqui no primeiro ícone ali, né, quando nasceu a Trader em 1998, o Mercado Livre não existia. O Mercado Livre não era aberto, né? A gente usa o termo aqui de mercado aberto. Em 1999, foi findado ali, realizado o primeiro contrato, que, de novo, eu ressalto com muito orgulho que foi feito por nós, né? Então, nós ajudamos, de fato, a construir as regras, as leis, vamos dizer assim, né, Richard, para poder trazer esse benefício para o cliente. E no decorrer dessa história, pessoal, o Mercado Livre ele foi simplificando. Então, no início, essa modalidade de escolher o seu fornecedor de energia era disponível somente para grandes consumidores. E com o decorrer do tempo, né, as passagens que a gente vem tendo aqui nessa linha, o mercado foi evoluindo, né, o setor foi amadurecendo e as barreiras de entradas foram reduzindo também, né, Richard? Então, acho que a gente tem cada vez mais clientes do varejo no Mercado Livre. A gente tem academias, escolas, faculdades, açougues, né? Algo que lá em 99 era impensável, né, gente? Sim, a gente está falando lá no início, pessoal, de indústrias extremamente eletrointensivas. E todas elas hoje já estão no Mercado Livre para mostrar para vocês a solidez que você tem no Mercado Livre de energia. E elas estão justamente porque a gente consegue um custo menor na energia no Mercado Livre, né? E como o Ricardo mencionou, hoje a gente tem padarias, inclusive uma das padarias que eu mais gosto aqui da região de Curitiba já está migrando para o Mercado Livre também. Então, nós temos um limite muito menor para a migração do Mercado Livre. Tem uma pergunta no chat sobre a necessidade de estar em alta e baixa tensão. O mercado ele ainda está limitado para clientes em alta tensão, mas nesse momento está rodando lá no Congresso uma medida provisória tentando abrir esse mercado também para baixa tensão. A previsão é que isso ocorra ali em meados de 2026, começo de 2027, tá? Então, esse mercado ele vai ficar aberto também para clientes de baixa tensão. Exatamente. Com a evolução setorial, na nossa casa, né, a gente vai poder comprar energia no Mercado Livre. Então, isso é uma disrupção muito grande. De forma muito simplificada, no próximo slide a gente vai mostrar para vocês o que é média tensão, o que é alta tensão, como compõe ali os custos, né, de uma fatura de energia. Mas eu brinco que se a gente... E aqui, gente, vamos ser bem informal, tá? Aqui é um bate-papo. Eu gosto de explicar para as pessoas que a nossa fatura ela é composta por um percentual de aproximadamente 50% do custo do fio, da entrega, né? Eu gosto de usar o termo do frete, né?
para essa energia chegar até o ponto de consumo, no exemplo que eu estou dando até a nossa casa, e 50% é o custo da energia. Vamos citar aqui, é o elétron que a gente usa ali na nossa casa, é a carga, né, Richard? E quando a gente vai para o Mercado Livre, a gente pode negociar livremente, como o próprio nome diz, e é sugestivo, o custo da energia, de quem a gente vai comprar, quem é o nosso fornecedor, qual é a quantidade, por quanto tempo. E através disso, a gente consegue ter um mercado mais competitivo e essa competição traz uma redução no custo. A parte da infraestrutura, a parte do custo de fio, de entrega, ela vai se manter igual. Acho que o Richard vai trazer um pouquinho de detalhe aqui para a gente, até para a gente contextualizar de uma outra forma, mas basicamente a gente tem a possibilidade de uma parte do custo da nossa energia a gente escolher o nosso fornecedor. E com essa revolução no mercado, as empresas vêm desenvolvendo aí novos produtos, novas características que trazem não só economia, mas previsibilidade, segurança e outras coisas mais de eficiência energética também para o cliente, né, gente? Perfeito. O João perguntou ali no chat se o material vai ficar disponível. A gente vai deixar esse vídeo disponível no YouTube, então vocês podem assistir ou mostrar para colegas de vocês, ou mesmo para os moradores do condomínio, tá? Então, assim, falando um pouquinho sobre o mercado regulado e o mercado livre, como é que tem esse desconto no mercado livre? Por que o mercado livre é mais barato? Hoje, as distribuidoras, elas acabam comprando energia de uma forma bem simplificada através de leilão. E essa energia, ela é rateada por todos os usuários da energia. Então, eu tenho ali alguns benefícios do governo federal entrando no meio, algumas inadimplências que não são, que devem ser rateadas entre os usuários, e isso acaba aumentando o custo da energia. No Mercado Livre, você deixa de participar desses custos e você pode ainda comprar energia mais barata do que a distribuidora conseguiu comprar. E, eventualmente, com alguns benefícios, né? Isso acaba gerando uma economia que vocês vão ver lá na frente. A gente vai mostrar, inclusive, alguns cases reais de sucesso que pode chegar até 30%. Ô, Richard, acho que é legal a gente falar aqui da questão da segurança física, né? Acho que tem muito cliente, principalmente condomínio, quando envolve vários decisores, que o maior receio que eles têm, eu já participei de várias assembleias, e aí aqui, pessoal, a gente tem uma equipe comercial que atende o Brasil inteiro. Então, se vocês precisarem de alguém do nosso time para estar com vocês no condomínio, para estar participando das reuniões, das assembleias, para a gente explicar, contextualizar o que é o Mercado Livre, eu, o Richard, todo o time comercial, estaremos aqui à disposição para atendê-los, tá? O grande X da questão, que eu acho interessante todos ficarem tranquilos e entender, é que fisicamente a gente não tem mudança, né, Richard? Eu gosto de brincar que, assim, no nosso dia a dia, a hora que a gente apertar o interruptor, a gente não vai ter uma energia melhor, uma energia pior. Fisicamente, a distribuidora ela vai entregar a energia para a gente. Então, muita gente fala, poxa, eu vou ter uma economia, eu vou ter esse benefício, mas e se desligar a minha energia, se desligar a minha luz, o que vai acontecer? Eu acho que é importante a gente deixar claro, né, Richard, isso. O fornecimento físico, ele acontece da mesma forma, tá? Os índices de qualidades, eles são monitorados pela Agência Nacional de Energia Elétrica e eles continuam os mesmos no Mercado Livre ou no mercado cativo. Faltou energia? Você vai ter que entrar em contato com a distribuidora para poder regularizar essa ausência de energia. Então, é o mesmo procedimento que você já tem hoje. Você só está negociando uma energia por um preço um pouco mais barato e vai trazer um benefício para o seu condomínio. Exatamente. E aqui, pessoal, para a gente não se alongar muito, né? De novo, estamos à disposição para conversar individualmente com quem quiser. Vai ter um QR Code aqui no final da nossa live para que vocês possam se inscrever, levantar a mão aqui. Vai ser um prazer enorme conversar com cada um, porque uma das características do Mercado Livre também, pessoal, é o atendimento personalizado. Então a gente senta do lado de cada um, entende as características do seu consumo, do seu perfil, né, do custo que você tem hoje, para montar em conjunto a melhor solução. Aqui nesse slide a gente mostra para vocês a evolução do setor. Então, como a gente contextualizou no início, lá quando lançou o Mercado Livre, os pré-requisitos eram bastante elevados, vamos dizer assim, né? Eram grandes indústrias que podiam desfrutar dessa modalidade, e com o decorrer dos anos, essas barreiras de entrada foram reduzindo. E, por óbvio, a gente vê esse crescimento assustador do mercado, né, Richard? Eu não quero denunciar a minha idade, Ricardo, mas eu sou da época que a gente tinha 1.000 agentes no Mercado Livre, né? Eu não pareço, mas sou mais novo que você, tá bom? Ali em 2023, a gente já tem 38 mil, mas o mercado ele cresceu muito, ele cresceu de forma exponencial, justamente por causa dos benefícios, tá, pessoal? E o pessoal, no começo, existia uma certa resistência, poxa, será que isso é confiável? Será que não é confiável? E aí entra a análise da contraparte, né? Por isso, fazer negócio com a Trader, uma empresa que está há 27 anos no mercado. Exatamente. E não só isso, né? Eu entendo que
o custo de energia hoje para um condomínio, para uma empresa, explorando aqui outros segmentos, é bastante relevante. A gente sabe que tem muita empresa, muito fabricante, muita indústria, que um dos maiores custos é a energia elétrica. E, de fato, você precisa ter uma contraparte sólida, e aqui eu falo com muito orgulho e tranquilidade que a Tradner é uma empresa que nunca deixou de cumprir nenhum contrato, né, Richard? O Mercado Livre, ele traz benefícios, ele traz economia, ele vem sendo simplificado, mas aqui eu vou ser muito transparente. Lá atrás, quando a gente entrou no setor, eu sempre brincava com os meus colegas e com os meus clientes que, assim, o Mercado Livre é muito bom, porque ele traz economia, ele traz previsibilidade. Mas ele, entre aspas, é um pouquinho chatinho, porque existem várias outras atividades que você tem que realizar no dia a dia. E por isso que você precisa ter uma empresa sólida do outro lado para ela poder garantir o atendimento, o cumprimento do contrato, todo o suporte técnico e operacional, né, Richard? Desde o momento da denúncia do contrato, a gente está ali junto com o cliente, né? Não é só na assinatura da proposta. Então, para conversar com a distribuidora, você precisa denunciar o contrato, fazer todo o processo de modelagem do ativo, tudo isso a Tradner vai fazer para você. A única escolha que você tem que fazer é querer economizar na energia. Exatamente. E o mercado, né, a gente tem alguns jargões, né? Essa palavra que o Richard trouxe, denúncia, é uma palavra forte, né, ruim, porque o mercado ele vem evoluindo e provavelmente até os termos irão mudar. Mas, de fato, você precisa ter uma empresa sólida, uma empresa que conheça, para ela poder realizar todo o passo a passo para que você possa desfrutar do benefício. Quando a gente vai para o Mercado Livre, uma outra pergunta que todo mundo faz é: tá bom, vou assinar o contrato, vou ter economia a partir de quando? Amanhã? Não, não é assim. Existem alguns pré-requisitos: documentação, solicitação com os agentes, né, que regulam o setor. Então, por isso que o objetivo aqui é que vocês compartilhem a fatura de vocês com a gente, sem compromisso, para a gente poder fazer uma avaliação, entender, né, bem o perfil, as características de vocês, para que a gente possa apresentar um plano para que vocês consigam desfrutar desse benefício, né, Nina? E aqui eu vou puxar a fala inicial da Sheilinha. A gente tem ali o passo a passo de como migrar para o Mercado Livre. Hoje é muito mais simples, né? Começando pelo fato de que, para você saber se você vai, qual a economia que você vai ter, basta mandar uma fatura para a gente e a gente consegue fazer essa análise de forma gratuita, tá? Em quanto tempo a gente faz, Richard? Vamos se comprometer aqui um pouquinho. No máximo, em 3 horas, você já vai ter isso disponível no seu e-mail. Tá? Ótimo. Então, é só encaminhar para a gente que a gente já responde com essa simulação. E aí, o que é recomendável? Logo depois de receber a simulação, a gente já marca uma reunião e explica para você, que é síndico, ou eventualmente para um conselheiro junto, mostrando como é que ele acompanha esse benefício. E aí é um outro diferencial da Tradner, porque durante todo o processo de Mercado Livre, você vai ter disponível um portal que você consegue verificar como é que está o seu consumo, como é que está a sua economia, e compartilhar eventualmente com um conselheiro um pouquinho mais chato, né? Para poder verificar se aquilo que estava prometido no início da negociação está se efetivando. Isso é muito legal, Richard. Só fazendo um complemento, a gente preza aqui muito, eu gosto de usar o termo de relação ganha-ganha. A gente não gosta de fazer negócio com o cliente uma única vez. A gente tem 27 anos de história, é bastante, né? Principalmente nesse setor que começou junto com a gente, mas a gente brinca que a gente tem mais futuro do que passado. A gente com certeza estará aqui nos próximos 27 anos também. Então a gente preza por essa relação. E esse portal é um canal totalmente diferenciado que nós temos com o nosso cliente, porque lá eu tenho transparência, eu tenho velocidade nas informações, eu trago uma experiência para deixar mais tangível o que está acontecendo com vocês. Então, a gente vai utilizar esse portal para que você consiga analisar o seu histórico de consumo, entender se você está aumentando, se você está reduzindo, entender se você está tendo alguma multa de ultrapassagem ali no seu custo, enxergar de forma real o quanto que você está economizando, e tem momentos que você vai economizar mais, tem momentos que você vai economizar menos, como que a gente tangibiliza isso para vocês? Além do atendimento personalizado, que nós temos um time bastante grande, que cuida, né, de todos os clientes ali, dos 1.200 CNPJs que o Richard mencionou, e muito mais unidades consumidoras, né? Porque tem empresa que tem muito mais unidades ali, filiais, vocês terão acesso ao portal. E dentro desse portal você consegue acompanhar toda a sua experiência, acompanhar toda a sua jornada, e entender cada vez mais do setor que vem se transformando, né, Richard? Sim. Tem 2 perguntas ali, Ricardinho, que eu acho que é super legal a gente responder. A primeira pergunta é: qual o valor mínimo da fatura? Hoje não tem valor mínimo para migrar para o Mercado Livre. Só precisa estar em alta tensão. Então, qual que é a nossa recomendação? Está em dúvida? Não sei se eu estou em alta, não sei se eu estou em baixa. Manda um e-mail
para nossa. Aí já vamos responder a segunda pergunta. Para qual e-mail que a gente envia? Manda um e-mail para comercial@tradiner.com.br e a gente faz essa análise para você. Não precisa ficar reticente. Poxa, será que eu sou baixa? Será que eu sou alta? Deixa que a gente faz essa análise para você. E já fica no nosso cadastro para, eventualmente, quando houver a abertura do mercado, a gente entrar em contato e falar assim, olha, agora a gente já consegue atender baixa tensão também. E aí a gente envia uma simulação também para baixa tensão, tá? Então já respondi as duas perguntas ali. Perfeito, muito bem colocado. Como exemplo aqui, pessoal, eu tenho segmentos, vou citar aqui academias, escolas, né, principalmente escolas particulares de menor porte, que gastam 3, 4, 5 mil reais por mês e já vem desfrutando desse benefício no Mercado Livre. E o que é interessante, né? Vou citar a escola aqui, eu tenho 2 filhas pequenas, então acompanho bastante aqui, estou sempre perto. A gente tem um período de férias, e no período de férias, uma escola que gasta 5, 6, 7, 8 mil reais, por óbvio, ela tem uma redução bem significativa na fatura. E o Mercado Livre hoje, varejista, ele acomoda isso. Então, a gente vai proporcionar um desconto para vocês baseado no seu consumo daquele determinado mês. Então, caso você tenha um crescimento de consumo, um aumento de carga, uma redução de carga, a gente vai estar fazendo esse acompanhamento e você vai ter um desconto baseado na leitura daquele determinado mês. E por isso que a gente citou o portal, que vocês vão estar acompanhando isso. Vocês vão conseguir entender o custo de vocês, o que vem acontecendo com a energia. Pensando em condomínio, a gente pode associar essa questão de volume de energia consumida a condomínios que estão começando a receber moradores. Exatamente. Condomínios estão muito no início ali. E aí há uma preocupação, poxa, mas daí eu vou contratar um volume, não vou usar? Hoje não mais tem essa preocupação para o consumidor que a gente chama de varejista. Exatamente. Então a gente vai faturar exatamente aquela energia que você está consumindo, seja uma energia menor ou uma energia maior. Vou para a próxima pergunta que o pessoal está colocando ali no chat, que é com relação ao custo de adaptação ou migração para o Mercado Livre de Energia. Hoje não tem nenhum custo associado à migração. O que acontece? No momento que o cliente opta por migrar para o Mercado Livre, a distribuidora ela faz uma vistoria na cabine do cliente e ela pode eventualmente apontar algumas irregularidades relacionadas à falta de manutenção de cabine, que não tem necessariamente a ver com a migração para o Mercado Livre. Então, se você está com uma cabine nova, uma cabine com a manutenção em dia, você não vai ter nenhum custo para migrar para o Mercado Livre, tá? Aqui eu gosto de simplificar que, basicamente, a gente, quando está em média alta tensão, a gente tem um transformador, a gente tem ali um ponto de conexão, vamos tentar deixar mais simples dessa forma. E caso seja necessário realizar alguma benfeitoria, alguma melhoria, independente do Mercado Livre, isso deve ser realizado, né? Então, a distribuidora, ela faz um checklist, vamos dizer assim, só para verificar se você está dentro das normas. Então, eu gosto de trazer para os clientes que hoje em dia é muito raro, a grande maioria, né, dos pontos de conexão já estão adequados às normas. Todas as distribuidoras do Brasil, elas fazem um acompanhamento muito de perto disso. Então, em teoria, né, se você está conectado, se você está ligado, provavelmente você está em dia, a não ser que seja uma instalação muito antiga. E quando é solicitado algum tipo de adequação, não é por conta do Mercado Livre. Essa adequação ela deveria e vai ser solicitada, independente de você estar no Mercado Livre ou não, para cumprir regras de segurança, proteção e outras questões mais técnicas. Então, de forma macro, né, obviamente que existem algumas exceções que são pequenas, você não tem um custo de adequação, porque, em teoria, como você está conectado, você já está, né, com todo o processo de elegibilidade para poder migrar para o Mercado Livre. Hoje, o que precisa é ter um transformador, é ter uma demanda contratada, é estar em média ou alta tensão. Como o Richard mencionou, não fiquem na dúvida, mandem a fatura para nós, porque independente de como está o seu cenário hoje, a gente está indo para uma evolução que nós iremos ter uma abertura de mercado completa. O que significa? Na minha casa, na casa do Richard, na casa de cada um de vocês que está aqui nos acompanhando, nós iremos poder migrar para o Mercado Livre. Em outros países, a gente já vê bastante essa iniciativa, né, Richard? Do mercado inteiro aberto. E a gente está nessa evolução. O pessoal agora trouxe uma pergunta provocando aí o pessoal que está na live. Por que os condomínios pagam tão caro na energia elétrica? A gente vai começar a mostrar para vocês alguns cases de sucesso que a gente tem hoje, que são condomínios conhecidos, tá? Então, o primeiro condomínio que a gente trouxe aqui é um condomínio de Santa Catarina. Ele faz um mix ali de residência mais alguns comércios e está tendo uma economia
de 27% já no Mercado Livre. A gente trouxe alguns dados acumulados ali, mas isso acaba se refletindo na realidade de cada um de vocês, tá? É um condomínio bem famoso ali de Santa Catarina, né, Ricardinho? No próximo slide, a gente tem um outro condomínio, que daí ele mostra um condomínio com um perfil um pouco mais residencial, tá? É o condomínio Le Soleil, que já é aqui de Curitiba, na região do Paraná, né? Que é a nossa capital, onde a gente está fisicamente aqui a nossa matriz, e ele trouxe uma economia um pouquinho maior, porque vai depender do perfil de consumo de cada condomínio e que momento esse condomínio contratou energia. O que é um outro ponto muito importante de ressaltar, porque a gente faz esse assessoramento para o cliente. Quando tem um vale de energia ali, um bom momento para contratar, esses contratos eles têm um prazo. Durante esse período, se tem um bom momento, a gente entra em contato com o cliente também para tentar trazer uma economia ainda maior. Exatamente. Eu gosto de falar aqui, e até para exemplificar aqui a conta matemática, para quem estiver acompanhando os números, esse resultado acumulado é até outubro, tá, pessoal? Não é do ano inteiro. Então é importante também, a gente está falando só da economia que já foi realizada aqui nesse ano. E o exemplo que o Richard deu é muito interessante. A gente vai estar do lado de vocês fazendo um atendimento personalizado. E eu brinco que a oferta e a demanda, que todo mundo conhece, né? Quando eu vou comprar um café, se eu comprar uma quantidade maior, por óbvio, eu consigo negociar e comprar, pagar um pouco mais barato. No Mercado Livre, como que é feita essa oferta e demanda? Se eu gasto mais, eu pago mais barato. Se eu gasto menos, como que é isso? A gente fala que o Mercado Livre, a oferta e a demanda é a antecedência que você faz esse contrato. Então, quanto antes você realizar essa compra para o futuro, você consegue garantir uma condição diferenciada e potencializar a sua economia. Então, o nosso time, né, todos os especialistas estarão disponíveis para atender todos vocês. A gente vai analisar o consumo, o perfil. O Richard deu um exemplo muito bacana de condomínio que está iniciando, que ainda não tem a utilização plena, né, do estabelecimento, que você vai ter uma rampagem. A gente vai estar do lado de vocês para entender o perfil de vocês de hoje, entender o perfil do futuro. E você já respondeu uma pergunta do nosso chat ali. Tô rápido, Se exceder o uso da energia, paga por uma taxa pelo excedente? Não tem limite, tá? Então, você não tem um bloco de energia para consumir, você só tem um preço acordado. O que você consumir, se consumir menos ou consumir mais, dentro do nosso modelo de contrato, você vai pagar por aquele preço acordado versus aquilo que você consumiu, tá? E esse é um diferencial de uma grande empresa que tem solidez, que tem geração e que conhece o setor, porque eu trago um preço a uma determinada quantidade de dia. E se por algum motivo você tem um consumo maior, eu cumpro o meu contrato, dá de entrega de energia para você, pelo preço que nós já estabelecemos lá atrás durante a negociação. Então, aqui, para condomínios, que a grande maioria está na modalidade varejista, é um baita benefício. Por óbvio, eu quero que todos vocês comprem da Brick, que todos vocês sejam clientes nossos. Vai ser um grande prazer ter vocês na nossa carteira. Mas a grande missão aqui, o propósito que a gente tem é conscientizar todos vocês que o Mercado Livre é uma modalidade muito melhor que o mercado cativo. Quero muito atender todos que estão participando, quero conhecer todos, quero visitar todos, mas a minha principal missão aqui é deixar claro para vocês que a modalidade, né, livre, o ambiente livre de contratação de energia é muito superior ao ambiente de contratação cativo. Então, travou um pouquinho o som, vamos só aguardar um segundo aqui, pessoal, para voltar nessa conexão. Acho que voltou agora. Vamos seguir aqui para o próximo slide, tá, pessoal? Para a gente mostrar um outro case. Aproveitando ali, falando um pouquinho da Sabrina, eu acho que ela também tem uma experiência antiga no Mercado Livre, igual eu tenho. A Sabrina comentou ali que participou de um processo de uma indústria que foram necessárias algumas adaptações. No começo do Mercado Livre, tinha uma série de adaptações, medidor de retaguarda, precisava colocar um cabeamento específico. Hoje não tem tantas exigências assim, tá, Sabrina? Na verdade, a cabine ela só precisa estar adequado aos padrões de consumo de energia que a distribuidora local coloca. O que normalmente acontece é que a distribuidora demora para fazer ali uma vistoria da cabine e na máquina também. Ela faz uma vistoria, eventualmente algumas irregularidades ela pede para o condomínio regularizar, digamos assim, mas não ligado ao mercado livre de energia. 2021, então você é mais nova que o setor que eu, Sabrina. Eu estou já há bastante tempo no setor de energia. Que bacana. 2021 já tínhamos algumas quebras nesse modelo de migração, tá?
A gente dá todo esse suporte durante a migração. Então, se eventualmente a distribuidora pedir alguma coisa que não faz sentido para o Mercado Livre, a gente vai contestar junto à distribuidora para tentar trazer o menor custo para vocês, tá? Excelente. E acho que vale ressaltar, a gente falou muito aqui da simplicidade, da modernização do setor. Em 2024, nós tivemos a abertura de mercado para clientes de menor porte. E, por óbvio, né, a regulamentação, os pré-requisitos também se reduziram. No passado, quando o Richard ajudou a construir as regras lá atrás, pessoal, bem antes, viu, Sabrina, de 2021, de fato, existia muitos pré-requisitos, até por motivo de segurança, né, Richard? Eram cargas de energia, consumidores muito elevado. Então, por questão de segurança, existia, assim, um nível de detalhe, de pré-requisitos bastante grande. Como eu mencionei aqui para vocês, em alguns condomínios que nós estamos mostrando aqui, a gente tem contas de energia de 5, 10, 15, 20 mil reais. E essa carga energética para o setor é extremamente baixa, pequena, e até os critérios de segurança, os equipamentos que estão ali no ponto de conexão, são mais simplificados, né, Richard? Então, esse é um dos motivos desses requisitos terem sido reduzidos também. Pessoal, a gente está no último case ali, que é o case da Morada do Sol, que é um condomínio que está tendo uma economia por volta de 26%, é um condomínio empresarial, tá? Então, a gente consegue atender diversos tipos de condomínio, não só condomínios residenciais, mas condomínios empresariais também. E respondendo algumas perguntas ali do nosso chat, teve um dos clientes ali, MR Hamas, um dos nossos participantes, que está mencionando que teve um contrato no Mercado Livre com outro player, mas o contrato foi fechado de maneira estranha. Se dificulta o processo. Hamas, manda para a gente a situação que a gente consegue analisar, tá? A gente sabe, e aí vem a importância de fazer negócio com um player que tem 27 anos de mercado, que esteve desde o começo da fundação do mercado e permanece ainda no mercado, tá? Quando a gente teve alguns eventos de Mercado Livre, de alguns novos entrantes no Mercado Livre vendendo energia e acabaram não honrando alguns contratos. Então a gente tem que analisar caso a caso para ver qual é a situação dessa unidade consumidora e eventualmente estar negociando aqui com a gente, transferindo esse contrato aqui para a Tradner, tá? Então é possível analisar. Mas entre em contato com a gente, vai ficar o nosso e-mail de contato no final do vídeo e a gente faz uma análise para o seu caso específico, tá? A ideia aqui, pessoal, vocês entenderem, enxergarem a Tradner como uma parceira. Eu mencionei aqui no começo da conversa, a gente preza por relações ganha-ganha, a gente preza por relações de médio e longo prazo. Então, a gente está totalmente à disposição, a gente tem um time disponível, de novo, para atender o Brasil inteiro, onde a gente vai verificar de forma personalizada cada caso. Então, a gente consegue fazer uma análise para vocês sem compromisso, sem custo, para a gente conseguir demonstrar aqui o melhor caminho para vocês. Então, conta comigo, Ricardo, conta com o Richard e toda a equipe da Tradner aqui para a gente prestar o melhor atendimento e trazer a melhor solução possível aqui para vocês, tá, pessoal? E aproveitar, assim, a gente está trazendo aqui soluções para o Mercado Livre de energia, né? Trazendo umas reduções significativas. Aqui tem o nosso QR Code, para vocês lerem o QR Code, entrarem em contato, mandarem a fatura do seu condomínio. Então, a gente também consegue atender por parcerias também, eventualmente, essas solicitações de análise de redução de conta, né? O pessoal está mencionando ali, quer trazer a realidade para a região que é Pelotas, no Rio Grande do Sul. A gente atende algumas unidades do Rio Grande do Sul também, tá, Sabrina? Bastante, por sinal. Exato, exato. Então, é possível a gente trabalhar com algumas parcerias também, tá? Para quem está fazendo de forma independente, a questão de condomínios, a gente consegue trazer alguns modelos de parceria. Eu acho que um ponto legal aqui para vocês, até mencionando que você é um administrador que cuida de condomínios, no nosso portal você consegue consolidar todos os seus clientes, ter uma visão macro, né, da economia que você está proporcionando para eles. Isso ajuda até a deixar mais tangível a entrega do seu trabalho. Então aqui, pessoal, além de a gente poder ajudar vocês, né, que estão no dia a dia desse determinado condomínio, que conhece alguém desse condomínio, para ter uma economia na veia aqui também, a gente tem um canal de parcerias também, né, Richard? Acho que é legal a gente contextualizar um pouquinho, que vocês podem trazer oportunidades de negócio para a Tradner, para a gente fazer um atendimento conjunto. É um modelo de negócio muito legal,
provavelmente a próxima live que nós iremos fazer vai ser sobre esse tema, para vocês conhecerem as características, o benefício de ser um parceiro da Tradner, e vocês serão convidados aqui, e eu espero que todos participem, porque é uma modalidade muito interessante, pessoal. A gente está recebendo algumas mensagens aqui do nosso pessoal do backstage. Eles pediram para repetir o e-mail de contato, tá? O e-mail nosso de contato, para tirar dúvidas ou enviar faturas, para a gente fazer isso tudo de forma gratuita. Tá tudo isso, pessoal, feito de forma gratuita. comercial@tradner.com.br. A gente vai deixar na descrição do vídeo no YouTube também, na hora que ficar disponível, tá? Se você tiver dúvidas também, entre no chat. E o pessoal tá aqui só mandando mensagens, pedindo para a gente lembrar vocês do nosso sorteio também, né? O que é interessante aqui, pessoal, a gente travou um pouquinho, voltamos. A gente vai participar de um evento agora em Santa Catarina, né, em Florianópolis, que é um encontro dos condomínios, né, Richard? Da Porter. Acho que alguns que vocês conhecem, a gente é patrocinador lá, porque de fato a gente enxerga um potencial muito grande nesse momento, e a gente quer fazer parte dessa discussão de reduzir o custo de todos os condomínios do Brasil. É um propósito de trazer essa economia, gerar aí uma receita adicional para que vocês que cuidam de condomínio possam fazer outros investimentos, melhorar a qualidade de vida, né, dos moradores, né, dos trabalhadores desse determinado local. Então, não é só uma venda por si só. A gente tem um propósito muito maior aqui de conseguir ajudar todos os consumidores do setor a reduzir cada vez mais o seu custo de energia, para que essa parcela, né, de custo que vocês têm hoje possa ser usada em outras frentes. E aí, uma das iniciativas aqui, né, como nós somos patrocinadores do evento Porter, é sortear para vocês aqui um par de ingressos. Então, todos que estão aqui serão sorteados. Vai acontecer em Florianópolis no dia 8, Richard? Isso, vai ser dia 7, dia 8, tá? Para quem ganhar esse par de ingressos. É um evento que a gente já participou, já prestigiou ano passado. Foi bem legal, né? Foi um evento bem legal, né? Eles trazem algumas soluções para condomínios e alguns parceiros, a gente é um dos parceiros ali do pessoal da Porter, ocorre em Florianópolis. Então é um evento bem legal, bem bacana, e aí a gente vai estar sorteando alguns ingressos, tá? Já saiu o vencedor, já? Então aqui já temos o vencedor. Já temos o vencedor, hein? Tá? Então o nosso pessoal aqui do backstage aqui vai entrar em contato com você. O vencedor do sorteio foi Lauro Aguiar da Silva Filho. Então, Lauro, a gente vai estar lá no evento. Eu espero ver você presente lá no evento com a gente. Então, se você já está no evento, você pode transferir esse par de ingressos para um outro colega ou alguém da sua equipe. Exatamente. Beleza, Lauro? Pessoal, muitíssimo obrigado pela participação. A gente já tomou um tempo de vocês, mas espero que a gente tenha levado uma solução bacana de economia para o condomínio de vocês. Tenho certeza que os condôminos, eu sou condômino também, vão ficar felizes com essa economia, né? E estamos à disposição para qualquer dúvida. Tem o nosso telefone de contato aí para tirar dúvidas e o nosso e-mail de contato também, tá? Excelente. Obrigado, Richard, pelas contribuições. Obrigado a todos que participaram. Foi muito bacana ter vocês aqui. Espero conhecer todos, espero receber as faturas para conseguir ajudar vocês. Fico 100% à disposição, junto do meu time. Aguardo um contato aqui de vocês. Tentamos fazer um bate-papo aqui bem informal, bem leve, para tentar descomplicar, né, um pouquinho do setor. Obviamente que existem vários promenores no dia a dia aqui, mas o nosso papel é simplificar isso para vocês e trazer a maior economia possível. Então, de novo, conta comigo, conta com o Richard e todo o time da Tradner. Se você está vendo isso de forma não online, depois... No ponto futuro? Num ponto futuro, na descrição do nosso vídeo a gente vai deixar os nossos canais de contato, então fiquem à vontade para entrar em contato, tirar dúvida, a gente está à disposição aqui com o nosso time. Beleza, pessoal? Obrigado pela participação. Quem participou online, então aí manda e-mail para a gente, tire suas dúvidas. É isso aí. Obrigado, pessoal. Vamos economizar energia, conta com a Tradner. Um abraço a todos.